A mudança pode levar anos até que aconteça de repente. Bom dia, pessoa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Como é que você está? Muito bom dia. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Vamos entrando. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui para tocar enquanto vocês entram. Bom dia, vamos chegando. Eba, que bom que você conseguiu entrar hoje, Gley. Vai dar certo, a gente vai se adaptando, né? Geralmente eu acordo mais cedo. A gente vai falar disso. Vou contar um pouco mais da minha rotina de manhã. Mas não falo muito, e aí a voz fica rouca um tempão, né? Mas aos poucos a gente vai se adaptando. Bom dia, sejam bem-vindos para mais um dia. Hoje é a nossa live número 2. Hoje é dia de fazer faxina. Mas é uma faxina muito boa, que deixa o nosso dia mais leve, mais tranquilo. Acho que vocês vão gostar. Bom dia, vou dar mais 2 minutinhos, tá bom? Ah, muito obrigada, minha voz fica linda, rouca. Eu tenho a impressão de que não tá dando pra me ouvir. Que vocês não estão conseguindo me ouvir. Bom dia pra quem tá chegando agora. Sejam bem-vindos. Vamos relembrar um pouquinho enquanto dá aí o nosso tempo. Eu sempre espero 5 minutinhos pra dar tempo do Instagram avisar que a gente tá por aqui. Se você puder, acha que esse conteúdo é relevante, compartilha com seus amigos. Às vezes o Instagram não entrega pra todo mundo, então é legal a gente compartilhar com outras pessoas. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica e compartilha pra pessoa que você acha que realmente pode ajudar, tá? E aí, enquanto isso, vamos lembrar o que é que a gente fez até aqui, né? Na sexta-feira nós começamos com a nossa live número 0 e eu expliquei dei todas as orientações sobre o nosso desafio e já passei o primeiro exercício, desculpa, que foi criar o nosso objetivo, que foi descrever o nosso objetivo. Quais seriam o objetivo a longo prazo, em quanto tempo eu ia realizar, o que aquilo ia mudar na minha vida, qual o impacto que ele ia ter, quais seriam as pequenas metas que eu me conduzi para alcançar aquele objetivo. Me diz aí, quem é que conseguiu descrever o objetivo da live número 0? Me digam aqui nos comentários que eu vou lendo. Quem conseguiu escrever os objetivos? A ideia é que a gente, antes de criar um hábito ou criar uma rotina, a gente precisa ter claro qual é o meu objetivo. Porque criar por criar não faz sentido nenhum. Olha lá, tá esperando a reunião. A Gleice, maravilhosa. Ela já começou a desenvolver várias coisas a partir da nossa primeira live. Então, gosto assim, tem que colocar tudo em prática. A gente não faz sentido. Na verdade, qualquer coisa que a gente fizer não faz sentido sem ter um objetivo. A gente não vai conseguir ser constante, não vai conseguir manter aquilo que estamos criando. Então, é o primeiro passo, criar o objetivo. Na live número 1, que foi ontem, nós fizemos um reset na nossa mente. Então, o exercício era registrar a minha primeira mudança. Então, a Sandra até falou que começou a caminhar, fiquei muito feliz de ver algumas mudanças já acontecendo. Então, ontem foi dia de registrar a primeira mudança de hábito. Para aquele objetivo acontecer, qual é a primeira mudança que eu vou executar? Então, o exercício era registrar essa mudança. E por que de fazer esse registro? E aí já falei hoje no começo da live. As mudanças, elas levam muito tempo para acontecer de repente. Olha lá, tá vendo? Já fui na academia, maravilhosa. Eu ainda não fui, mas tô com a roupinha aqui já, ó, pronta pra treinar. Acabando a live, já vou fazer meu treino do dia. A mudança demora bastante tempo pra acontecer de repente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje,
mas ela vai levando... Deixa eu abaixar um pouquinho a música. Ela demora para aparecer os primeiros resultados. A gente demora para ver os resultados. Então, é importante a gente ir registrando, sabe? Para ir, às vezes, por exemplo, se é uma questão de alimentação, ou se é atividade física, se é perda de peso, se é aprender um novo idioma, se a gente for registrando esses pequenos passos, fica mais fácil nos ajudar a ser constantes. Então, por isso que o exercício de ontem era registrar a primeira mudança. Ah, entendi, era pelo perfil do trabalho. Que legal, tá vendo? A Sandra já tinha feito a caminhada ontem, hoje já foi na academia, maravilhosa, é isso aí. Nada melhor que começar o dia cuidando da gente, né? Então hoje nós vamos falar sobre faxina. Nossa live número 2 do desafio Remindo o Meu Tempo. Lembra, tava falando de objetivo agora, né? O objetivo desse desafio é que ao final dele você consiga, pelo menos, iniciar uma nova rotina, novos hábitos, para que o seu dia seja mais leve, mais organizado, mais produtivo, para que você tenha mais tempo para fazer aquilo que você ama, que você realmente quer. Então, hoje é dia de fazer faxina. O que significa isso? A gente, ao longo da vida, vai criando vários hábitos. Falei um pouco disso ontem, né? Nós vamos criando vários hábitos, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. Hábitos ruins fazem parte da nossa rotina. Um exemplo disso, ficar rolando o feed do Instagram. Quando a gente fala de fazer faxina nos nossos hábitos e na nossa rotina, isso significa eliminar os ruídos, entender aquilo que está roubando o nosso tempo. A gente vive falando que não tem tempo para fazer várias coisas. Não tenho tempo para ir na academia, não tenho tempo para ir no mercado comprar uma coisa mais saudável, para cozinhar, não tenho tempo para estudar, para aprender uma nova língua, mas eu tenho tempo para ficar o dia inteiro no TikTok. Olha que doido, não é mesmo? A gente vai gastando nosso tempo com pequenas ações, com coisas muito bobas que consomem muito do nosso tempo e a gente não percebe. Então, quando a gente vai criar uma nova rotina, é importante fazer uma faxina daquilo que traz ruído para minha vida. O que é que tá tomando o meu tempo? O que é que tá sugando a minha energia? O meu tempo mesmo, de vida. Então, a gente precisa entender quais são esses ladrões do tempo e tirá-los da nossa vida. Tanto ações que se tornam ladrões do tempo, quanto hábitos ruins. Então, se eu não vou pra academia, se eu me alimento ruim, eu preciso tirar isso da minha vida. Me alimento ruim, não. Me alimento mal, eu preciso tirar isso da minha vida. Então, eu vou entendendo tudo isso e eliminando esses ruídos. A gente começa fazendo esse exercício, e aí, o exercício de hoje vai ser um pouco disso. Lá no grupo, lembrando, tá? Pra quem não participou nos outros dias, como é que funciona o nosso desafio? As lives serão diárias, todos os dias, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui. Serão lives muito rápidas, porque eu não quero ser mais uma ladra do seu tempo. Quero que seja efetivo. E lá no grupo do WhatsApp, quando você faz sua inscrição, você tem acesso ao grupo. Eu vou colocando os exercícios do dia, beleza? Então a ideia é que hoje nós consigamos fazer uma lista de tudo aquilo que rouba nosso tempo. Mas eu não quero ficar falando sozinha aqui. Então me conta aí da experiência de vocês. Pensando rápido, parando pra pensar rápido aqui. O que é que tem tomado muito do seu tempo? Quando você olha assim e fala, meu Deus, já passou tantas horas e eu tô aqui fazendo essa ação. O que é que rouba seu tempo? É o celular? É uma pessoa? É um aplicativo? É um jogo? O que é que tem roubado o seu tempo? Me conta aí um pouquinho. Como é que tem sido a sua experiência em relação a isso? Enquanto isso, vou tomando uma água. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra me ouvir? Vocês pararam de comentar aí? Celular. O que mais? Me falem aí. O que é que tem roubado o tempo de vocês? Não sei dizer, olha só. Olha só que engraçado. As coisas estão tão... a gente vai vivendo... Por que esse desafio aconteceu, né? E por que eu comecei a falar sobre isso? Eu falo muito sobre isso lá na Eleve. Vira e mexe eu trago algo desse tipo.
ou no blog, ou no feed, ou nos stories. A gente, principalmente quando vai se tornando adulto, vai sendo engolido pelas atividades que a gente precisa fazer, pelos compromissos com outras pessoas, com as responsabilidades da vida adulta, e a gente para de prestar atenção no que a gente tá fazendo. Então, é muito importante de tempos em tempos a gente parar, olhar pra nossa vida, refletir, olhar pro nosso dia e entender o que é que nós estamos fazendo. A gente tem um dia aqui, acho que vai ser a live, não sei, mas a gente vai falar sobre intencionalidade, sobre clareza, sobre algumas coisas, ter noção daquilo que a gente tá fazendo. Esse desafio vai acontecer ao longo de 21 dias, mas eu tô falando isso desde o primeiro. É o começo de uma nova vida. É importante que tudo isso que a gente tá conversando aqui seja revisto, visto várias vezes ao longo do tempo. Porque senão, se a gente deixar, a gente vai mudar, criar novos hábitos, a vida vai acontecer e a gente vai esquecer de novo. Acho que os meus objetivos são muito claros, mas após a minha mudança de vida com a Cisão, criar os nossos planos de ação estão muito difíceis e parece que nada sai do lugar. Mas eu não sei se isso é o tal do plantio. Exatamente. Inclusive com a frase que eu falei ontem, né? Eu ia trazer um exemplo hoje, mas eu vou deixar ele pra amanhã. Sabe qual é a dificuldade? É porque quando a gente começa, é como uma árvore mesmo que a gente vai plantar. A gente planta uma semente muito pequenininha. E ela precisa ali ser regada, a gente precisa ficar limpando a terra, tirando as ervas daninhas. A gente precisa cuidar daquela planta todos os dias, minuciosamente. Só que vai levar anos para que ela cresça. Por quê? Primeiro a planta vai criar raízes para baixo. É como a construção de uma casa. Você começa criando para baixo. São coisas que a gente não vê. Aquela construção, ela tá sendo feita, falando de hábitos, né? Ela tá sendo feita dentro da gente. E esses resultados não são vistos. Leva muito tempo para que aconteça. É como se a gente comparar, vou dar um exemplo, acho que talvez fique mais claro. Se a gente pegar a rota de um avião e ele mudar um pouquinho só o ângulo da rota dele, a gente quase acompanhando a live do trânsito, então falha um pouco e não consigo responder as perguntas. Josi, fica tranquila, tá bom? O importante é ir refletindo aí no seu dia a dia. E de qualquer forma, todas as lives vão ficar gravadas. Então depois vocês podem ir reassistindo, tá? Mas sobre o exemplo que eu falei, né? Imagina um avião, tá lá em cima voando. Se ele mudar um pouquinho só o grau que ele aumente 2 graus da rota dele, não dá nem pra perceber. O piloto não vai perceber muita mudança, você que tá no avião também não vai perceber, mas ele vai pousar em outro lugar. Ele não vai conseguir chegar no destino programado, porque ele mudou a rota. Ainda que seja uma ação muito pequenininha, aquilo altera toda a rota dele. Então, se a gente deixar de regar a planta ali, a semente, nos primeiros dias, 1 semana, 2, pode não parecer no começo, mas o resultado final vai mudar muito. Então, leva tempo para que os nossos hábitos apareçam, o resultado dos nossos hábitos apareçam. Mas eles vão aparecer. É por isso que é tão importante a gente entender aquilo que tem tomado do nosso tempo, aquilo que tem roubado do nosso tempo, eliminar tudo aquilo e plantar novos hábitos, iniciar novos hábitos. É como se a gente pensar, por exemplo, eu, ao longo dos últimos 2 anos, descobri que eu tinha uma dificuldade com a alimentação. Eu tinha hábitos horríveis, meu relacionamento com a comida era muito ruim, muito ruim. Descobri isso através da terapia e várias coisas que eu fui observando nesses últimos anos. E eu entendi que se eu comesse bem, se eu me alimentasse bem, e assim, a minha alimentação é muito ruim mesmo. De se deixar, eu como só batata frita todos os dias, que eu não enjoo, eu gosto e tá tudo bem. Mas eu entendi que se eu comer bem, se eu me alimentar saudável, né, me alimentar de comidas saudáveis, todos os dias, a longo prazo, eu teria mais saúde. Mas eu pensava assim, mas se eu comer um doce hoje não vai fazer diferença. Não vou não vou engordar mais 1 quilo, não vou... Sabe? Essas coisas muito pequenininhas do nosso dia, parece que não vai afetar. E se você tirar aquilo, ele tem um efeito tão grande, mas tão grande, que você não vai perceber.
Se eu tirar o doce do meu dia hoje, eu não vou emagrecer 5 quilos. Se eu passar 3 horas estudando mandarim, no final do dia eu não vou ter aprendido a nova língua. Mas a longo prazo, aquilo vai fazer total diferença na minha vida. Então, quando a gente fala de fazer uma faxina, a gente precisa entender quais são os hábitos ruins, quais são os maus hábitos que a gente criou ao longo da vida, desde lá da infância, e eliminá-los, ou ao menos diminuir nesse começo, e aí eliminando conforme a gente for tendo mais controle sobre isso, mais clareza sobre isso. Então, esse momento de faxina, até por isso, esse tema tá logo no início do nosso desafio, porque não adianta, se a gente só pensar em criar novos hábitos, a gente não vai ter tempo, né? A desculpa vai ser sempre essa. Não tenho tempo de ir pra academia, não tenho tempo de ir ao mercado e preparar uma comida saudável. Eu prefiro pedir uma comida pelo iFood, ou comer em algum lugar, num fast food que é mais rápido. Eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de ler um livro, a gente nunca tem tempo, porque o nosso tempo tá alocado em outro lugar. A gente não percebe, mas a gente abre aqui o aplicativo e fica ali. O tempo que, por exemplo, você tá esperando um Uber, ou você tá a caminho de algum lugar, tá indo pro trabalho, indo pra escola, enfim, pra faculdade. São tempos muito pequenos, parecem ser pequenos, que você fica ali rolando feed, ou fica jogando num aplicativo aí do celular, ou fica assistindo vídeos do TikTok. E você poderia estar lendo um livro, você poderia estar estudando, você poderia estar resolvendo algum assunto importante com outra pessoa, você poderia estar investindo em você. Então a gente precisa entender onde é que estão esses maus hábitos, esses ladrões do nosso tempo e eliminá-los. Vou dar um exemplo muito pequeno, mas que faz toda a diferença na minha rotina. Eu acordo cedo, costumo acordar às 5:30 da manhã, mas eu acordo parecendo um zumbi. Já falei isso lá na Eleve algumas vezes. Eu acordo parecendo um zumbi de tanto sono. Mas eu crio, e a gente vai falar sobre criar ambientes também, criar sistemas. Eu crio um ambiente que seja quase anti-falhas. Eu vou entendendo onde é que eu gasto o meu tempo. Por que eu acordo tão cedo? Teoricamente, eu não precisaria acordar esse horário. Eu tenho meu próprio negócio, eu faço meu horário, eu não tenho filhos, não tenho outras responsabilidades que exijam de mim estar acordada mais cedo. Mas eu entendi o que funciona pra minha realidade, lembra? Desde o primeiro dia eu tô falando isso. É importante que você aprenda e aplique conforme a sua realidade, conforme os seus horários. No primeiro dia a gente falou sobre o horário da live, vocês trouxeram isso, né? Esse horário é bom porque é antes do trabalho, a Josi falou agora, né? Tô no trânsito, tô a caminho, então a gente consegue ir aproveitando conforme a nossa realidade. Dentro da minha realidade, eu gosto de acordar mais cedo que todo mundo. Porque eu gosto de fazer minha atividade física, meu devocional, tudo de manhã, antes de começar o meu dia. Como eu acordo com muito sono, doida pra voltar pra cama, eu deixo tudo perto, assim. Então, as coisas que eu preciso para que eu acorde e já lembre do que fazer. Então, um exemplo. Eu sei que eu acordar e direto ler um livro, fazer o meu devocional ou fazer atividade física, nada disso vai dar certo. Mas eu preciso entender quanto tempo eu levo para cada atividade e montar um sistema que me ajude nisso. Então eu acordo, deixo o celular longe da cama. Aliás, eu não deixo nem o celular dentro do quarto. Deixo fora do quarto, que é para me obrigar a levantar da cama e pegar o celular. Do lado do celular eu já deixo a roupa da academia. No caso eu não faço na academia, né? Treino em casa. Mas eu já deixo a minha roupa de exercício. Porque eu acordo, já coloco a roupa do exercício. Do lado já tenho uma cafeteira, eu deixo uma cafeteira aqui perto. E faço aquele... Já mostrei lá nos stories também, aqui já mostrei, né? Aqui no meu perfil pessoal. Eu tomo aquele super coffee de manhã, sabe? Porque ele me dá mais disposição, me dá mais energia. Então eu acordo, pego o celular, já boto a roupa do exercício, que é pra não ter desculpa. Tomo o super coffee. Enquanto ele vai fazendo efeito, eu vou pro meu devocional. Então olha que coisa muito pequena, mas que me ajuda a ir aproveitando o tempo de uma forma mais inteligente. Se eu acordasse, tirasse o pijama pra colocar uma outra roupa, aí depois eu me trocasse pra treinar, depois eu separasse as coisas pra fazer o devocional. Eu já deixo as coisas do meu devocional tudo junto, tudo perto ali do celular, porque eu economizo vários segundinhos, vários minutinhos do meu dia. Lembra, eu tô falando isso desde o começo.
são ações muito pequenas, a gente chama de mini hábitos. Tem um livro que ele tem o nome de Hábitos Atômicos, porque são hábitos muito pequenininhos que a gente vai incluindo na nossa rotina, mas que vai fazer toda a diferença no final das contas. Então a gente precisa ir identificando quais são esses mini hábitos. O que é que eu preciso fazer? Se eu quero acordar mais cedo, eu tenho muita dificuldade de acordar, por exemplo. Você acorda 9 horas todo dia, amanhã começa a acordar às 8h55. Aumenta só 5 minutinhos. Quando você estiver acostumada com isso, aumenta mais 5 minutinhos. Vai fazendo isso aos poucos, vai implantando esses novos hábitos aos poucos. Vai melhorando o seu tempo em cada uma das ações aos poucos. São mini hábitos que constroem uma vida mais saudável, uma rotina mais leve. São coisas muito pequenininhas. De princípio, elas podem não parecer fazer a diferença, mas elas fazem no final das contas. Tá fazendo sentido? Tô falando aqui igual uma doida. Me diz aí, tá fazendo sentido pra vocês? Já conseguiram pensar em alguma coisa que tá roubando tempo, alguma coisa em que vocês estão se perdendo? Você está... Ah, que bom que eu tô ajudando. Que bom, fico feliz em saber. A gente vai falar de vários assuntos importantes no desafio. Então participem, estejam aqui, me acompanhem. Todo dia de manhãzinha, vocês vão amar acordar cedo. Acordar cedo é ruim quando é por obrigação, né? Mas quando é uma escolha, quando é uma decisão, é uma delícia. Então, estejam aqui. Se não conseguir participar por algum motivo, a live fica gravada, então vocês podem reassistir depois. Ou na hora de fazer o exercício, se quiser lembrar como que o que eu falei, dá pra reassistir de novo. Reassistir de novo é ótimo, né? Dá pra reassistir. Tá me trazendo paz pro meu momento de transição. Sim, muito. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz em saber. Tem uma passagem da Bíblia, eu falei aqui desde o começo, né? Eu sou cristã. Deus é o dono dos meus negócios, da minha vida. Foi Ele que me conduziu a fazer esse desafio. Então, em todos os temas, eu procurei atrelar a algum aprendizado bíblico que eu tive, sabe? Porque, afinal de contas, a Bíblia é o nosso manual de vida. E tem uma passagem lá em Lucas que fala assim, ó. Fiquem atentos, não permitam... A minha colinha tá aqui do lado, tá bom? Por isso que eu olho para de olhar pra vocês. Fiquem atentos, não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. E ele vai continuar, né, falando ali sobre esse assunto, mas a gente precisa parar pra pensar nisso. O que é que tem roubado o nosso tempo? Onde é que eu tenho gastado as minhas energias? O que é que tá sendo prioridade na minha vida? A gente dá prioridade para muitas coisas que não são prioridade. A gente acha que é importante. Ao longo dos dias, eu vou trazer ferramentas pra gente ir melhorando isso. Pense que esses 21 dias, ele é pra construção de um novo hábito, de uma nova rotina. E não dá pra falar de todos os assuntos num dia só, né? Então, cada dia a gente vai melhorando um pouquinho da nossa rotina e dos nossos hábitos. Mas a gente... As coisas que vão acontecendo ao longo da vida vão fazendo com que a gente se perca, com que a gente vai só sobrevivendo. Falei isso aqui no primeiro dia, né? Eu fui tão engolida pelas responsabilidades da minha vida, por todas as tarefas que eu tinha pra fazer, que eu adoeci. Eu fiquei doente, eu deixei de olhar pra mim, deixei de me cuidar, deixei que as coisas tomassem uma proporção que afetou a minha saúde, literalmente, minha saúde física, minha saúde emocional, o meu relacionamento com outras pessoas, porque eu deixei ir longe demais. E eu não quero que isso aconteça com vocês, então por isso que esse desafio tá acontecendo. Por isso que a gente tá aqui, vai se encontrar todos os dias, ao longo desses 21 dias, que é pra que a gente não chegue num burnout, que é pra gente não ter uma depressão, como eu tive, que é pra gente não se perder de quem nós somos. Então, cada vez que a gente fizer essa faxina, cada vez que a gente identificar esses ladrões do tempo e tirar esses ladrões, os maus hábitos, é uma coisa a menos que vai nos fazer mal. É uma construção de uma nova vida. Então é muito importante a gente ter essa consciência.
Enfim. Por hoje é isso. Me digam aí se vocês conseguiram entender, se aprenderam algo. Acabando aqui a live, eu vou colocar lá no nosso grupo o exercício de hoje. Aonde é que você vai ter que fazer faxina. E pensem, tô falando aqui sobre ladrões do tempo, e dei o exemplo do celular, dos jogos, dos aplicativos, do Instagram. Mas pensem em tudo que tá ao seu redor. Aquele amigo que você fica conversando horas, falando mal da vida do outro. Aquele amigo que fica sugando a sua energia, só traz problema pra você, só fala coisa ruim, coisas negativas. Aquela pessoa que você segue no Instagram e que você fica se comparando o tempo todo. São vários ladrões do tempo. A gente vai fazer uma faxina de tudo. Pessoas que você segue, pessoas que você escuta, as mesas que você senta pra ouvir, pra participar. Grupos de WhatsApp, você tá em quantos grupos de WhatsApp que são inúteis? Eu tenho pavor de grupo de WhatsApp. Eu montei aqui o do desafio. Ah, falando nisso, né? Eu tinha decidido que ia deixar o grupo aberto em horários específicos, mas acho que vocês são pessoas muito tranquilas, estamos todos alinhados. O grupo não tá enchendo de mensagem lá, então eu vou deixar ele aberto, pelo menos por enquanto. Mas quantos grupos de WhatsApp você faz parte, que fica chegando um monte de mensagem que não te agrega em nada, e você fica lá perdendo tempo lendo? Com quantas pessoas você para pra ouvir? Cursos que você faz que não te agregam em nada? Percebe que não é só o celular? A gente vai dando espaço pra um monte de coisa inútil entrar na nossa vida. Não só coisas inúteis, mas coisas que nos desgastam, sabe? Já teve experiência de conversar com alguém que no final da conversa você tava se sentindo cansado, sobrecarregado, que você tava assim, meu Deus, preciso ir embora, preciso ir pra casa. Eu arquivo todos, só deixo os importantes à vista, são ferramentas e como ferramenta devemos saber utilizar. Pois é. Eu, dependendo do grupo, eu já saio mesmo. Dependendo do grupo, eu já saio. Esses dias eu saí de um que era muito legal. O intuito do grupo é muito bom, mas tem tanta gente falando de tanta coisa ao mesmo tempo que você fica horas ali tentando se atualizar. E a gente... Não vou lembrar o nome agora. Mas hoje em dia tem uma síndrome, sei lá, uma fobia, que é de você ter medo de ficar fora das coisas, né? Por fora daquilo que tá acontecendo. E aí a gente fica tão preocupado em saber, tá sempre atualizado de tudo, que a gente se perde. Me lembrei de outra coisa agora. Eu já indiquei aqui no meu perfil, já indiquei lá no perfil da Eleve, e vou indicar aqui na live também. Outra coisa que a gente perde tempo é se atualizando do que tá acontecendo no mundo. A rejeição, exatamente. A gente tem tanto medo de ser rejeitado, de não fazer parte do grupo, de não ser aceito, que a gente aceita um monte de coisa que não faz bem pra gente. Você quer saber o que tá acontecendo no mundo, aí você liga a TV e fica assistindo o jornal. De 10 notícias, 11 são tragédias. Aonde é que o que é que isso muda na sua vida? Você consegue, talvez seja um pouco polêmico isso, mas você tem controle sobre o que tá acontecendo na guerra? Você tem controle? Você conhece o presidente lá do país pra você mandar parar a guerra? Por que você fica assistindo as coisas sobre a guerra o dia inteiro? Por que você perde seu tempo assistindo um jornal da TV que só traz tragédia? Que você fica o dia inteiro ouvindo que alguém foi abusado, que alguém foi morto, alguém foi assassinado, o pai matou o irmão, o pai matou o filho, um irmão matou o outro irmão, a namorada matou o namorado, ou vice-versa. Que o jogador de futebol... E a gente não só escuta, como fica compartilhando e prolongando os assuntos, né? Que aí o jogador de futebol abusou da menina e foi preso, mas foi solto e o dinheiro... Ok, mas o que isso vai mudar na sua vida? Você tem controle sobre isso? O seu vizinho do lado tá passando fome, tá com problema, você podia ajudar e você não tá olhando pra ele. Mas você tá olhando pro problema do outro país. Já pensou o tanto de tempo que você gasta fazendo isso? E aí, obviamente, não vou só te apontar o problema. Mas eu tenho uma... Desde 2017, eu acho, que foi o ano em que a gente casou, a gente parou de assistir televisão. Eu não assisto televisão em casa. Eu tenho o aparelho de TV pra assistir streaming, pra assistir Netflix,
um filme. Aliás, eu vou indicar um filme pra vocês assistirem hoje. Pra assistir coisas que eu queira assistir, que fazem sentido pra minha vida. Ainda que seja um desenho animado, mas é o meu momento de distração. E é um momento muito intencional. Eu vou deixar entrar na minha mente aquilo que eu quero que entre na minha mente. Como é que eu faço pra não ser uma pessoa alienada? Como é que eu faço? Porque eu não tô dizendo pra você se isolar do mundo, mas pra você não gastar tempo com coisas que você não tem controle. E não sou paga pra divulgá-las, mas divulgo todos os dias pra todas as pessoas que eu converso, porque é muito bom. Tem uma empresa chamada Waffle, é um grupo de vários negócios, na verdade, e eles têm várias newsletters sobre notícias. Eu tenho assinatura e é gratuito, gente, de graça, você não precisa pagar. Eu assino uma newsletter deles que chama The News. Então, todos os dias, às 6 horas da manhã, chega no meu e-mail uma mensagem com um resumo de tudo que tá acontecendo no mundo. O que tá acontecendo na política, na economia, no entretenimento, no mundo dos negócios. Daí tem uma outra newsletter que é só de negócios, que é só de business. Então eu leio lá o que tá acontecendo, quais são as marcas que foram vendidas, foram compradas, quanto que tá valendo, o que o mercado tá, o que tá rolando no mercado dos negócios, no mundo dos negócios. Eu leio, gente, 5 minutos, é 5 minutos contado de relógio. Eu sei tudo que tá acontecendo no mundo. Olha, tá vendo? A Inês ensinou por minha causa, maravilhosa. Vamos lá procurar. Chama The News. Você escreve aí, por favor, Júnior. Eu conheci através do Júnior, eu acho. 5 minutos de relógio. Eu sei tudo que tá acontecendo no mundo. Eu sei só pra eu ficar antenada, pra eu saber o que tá acontecendo. Mas eu não fico gastando tempo ali. Se eu quiser saber de alguma coisa muito específica, eu entro lá na notícia, clico lá no link que eles usam e me aprofundo no assunto. Mas eu não fico ali o dia inteiro vendo todas as coisas que aconteceram na guerra, todas as crianças que morreram. Gente, não faz sentido. A nossa mente não foi criada pra isso. A gente fica absorvendo tanta coisa ruim que depois o dia fica pesado. Aí você não sabe porque tá se sentindo exausta, triste, cansada, não tem paciência pra falar com seu marido, não tem paciência com seus filhos. É lógico que você ficou o dia inteiro ouvindo um monte de tragédia. Como é que pode? Você acorda ouvindo tragédia. Você dorme ouvindo tragédia. Como é que você acha que sua vida vai ser tranquila? Como é que você vai conseguir lidar com seus problemas, com seus próprios problemas? Como é que você vai ter tempo pra pensar no outro que tá do seu lado? Não tem, a cabeça não consegue processar depois. Então olha como uma coisa muito pequena e que a gente tem o hábito de fazer. Quantas vezes você não chegou em casa do trabalho cansada e foi e ligou a TV? Aí você fica mais cansado ainda, que você fica ouvindo mais coisa ruim. O dia já não foi fácil no trabalho, já teve que resolver um monte de pepino, um monte de coisa que era da sua vida. Ô Júnior, só escreve o nome do negócio porque não dá pra clicar no link pela live, por favor. Eu vou deixar, quando acabar a live, eu vou colocar o link também aqui nos stories. Aí dá pra vocês clicarem, porque aqui pela live não dá pra clicar. Então, olha que coisa tão pequenininha que tem no nosso dia, que a gente faz. Olha como um hábito que tá tão intrínseco na gente, que a gente não percebe e gasta tanto do nosso tempo e tanto da nossa energia. Então, hoje é dia de fazer faxina. É dia de identificar tudo aquilo que tem consumido nosso tempo, tudo aquilo que tem consumido a nossa energia, que tem tomado conta do nosso dia e a gente não tá percebendo. É dia de eliminar tudo isso. Não só a faxina, como todos os outros assuntos que a gente vai falar, lembrando, né? É importante que você faça com frequência. Troca os seus hábitos, muda os seus hábitos, pega os seus seguidores do Instagram. Aliás, aprendi isso com a minha mentora, Camila Vidal. Quem que você tá seguindo no Instagram? Tira os seus concorrentes e troca, começa a seguir lugares que falam de viagem, páginas que mostram coisas que você quer viver, coisas que te inspiram. Tem tanto perfil que posta lá frases de inspiração, motivação, perfis de hotéis, perfis de dicas de viagens, dicas de restaurantes. Quando você abre o seu Instagram, qual é a primeira coisa que você vê? Você vê o seu concorrente, você vê o seu... aquele familiar que você nem gosta, que você vai olhar a postagem dele e vai falar mal com alguém. Ou você vê coisas que te deixam inspirados e animados pra seguir o seu dia. Então, vou terminando a nossa live por aqui. Mas espero que tenha feito
Escolher com quem a gente convive pode direcionar muito a nossa história. Demais, 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 demais. Demais. Eu aprendi muito. Gente, e é de tudo, tá? Vou falar, por exemplo, eu que tenho meu próprio negócio, mas quem não tem, isso também pode fazer sentido. Eu comecei a ficar tão chata, tão crítica. Então, vai ter uma palestra não sei das quantas. Deixa eu ver. É uma coisa é um assunto que eu já sei. E não é por orgulho, tá? Não é por orgulho. Mas às vezes você vai ouvir uma coisa que não vai mudar nada na sua vida. Ou porque você já. Não porque você já sabe, porque às vezes você pode aprender. A gente sempre aprende, ainda que seja um assunto que a gente já saiba. Mas porque você tá assistindo 10 palestras todas sobre o mesmo assunto. Você tá indo em 50 lugares que não tinham necessidade, que não estão te agregando em nada. Então comece a ser mais crítico com o que você usa o seu tempo, com a forma como você usa o seu tempo. Combinado? Tenha um ótimo dia. Espero que a Páscoa de vocês tenha sido incrível. Nem vim aqui conversar mais, mas espero que tenha sido um final de semana de descanso, de alegria, de esperanças renovadas. Tenha um dia excepcional. Saindo daqui, eu vou colocar nos stories o link do The News para vocês assinarem. E já vou colocar os exercícios lá no grupo também. Se você não tá inscrito no desafio, clica no link da minha bio, faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, porque lá a gente tem outras pessoas que estão com o mesmo propósito que o nosso, que é de criar novas rotinas mais leves. Então, não é um grupo que fica cheio de mensagem lá, eu só boto lá que a gente tá entrando na live, o assunto, o exercício é bem objetivo, não gosto de ficar te enchendo, não gosto de ser mais uma ladra de tempo. Então, entra no grupo, faz os exercícios. Se você for compartilhar o exercício, as ações aqui nas mídias, me marca, eu quero compartilhar, me manda mensagem. Eu fico muito feliz de saber que tá sendo útil pra sua vida. Então, tenha um dia incrível e um beijo. Até mais.